Olá, bom dia, graça e paz a todos. Estamos de volta para gravar mais um vídeo e trazer mais uma revelação da parte de Deus, para os nossos irmãos, que buscam, o conhecimento para adquirir também a sua liberdade. Que a Bíblia está escrito que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Na nossa homilia de hoje, nós vamos estar falando sobre uma cronologia, um tempo em que tinha um império, seu governo, a sua hierarquia. E para o início desse trabalho, nós vamos fazer uma breve oração em forma de agradecimento por tudo que o Senhor tem nos feito e nos dado, perante o dia de hoje. E pela sua graça, nós estamos de pé, com o poder de locomoção, visão, agilidade, audição e fonação, para a glória do Senhor. Soberano Deus e Criador do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, graças te damos por mais um dia. Queremos, Senhor Jesus, agradecer por tudo e por todos. Por isso nós estamos aqui nos rendendo graça a Ti e pedindo cada vez mais que o Senhor possa abrir as portas do entendimento e as revelações cheguem ao coração de todos aqueles que tentam unificar, meu Senhor Jesus, debaixo dos céus, um reino a qual seja o seu, imperado e guiado por vós. Por isso nós te pedimos, nos dá entendimento, conhecimento, abre as portas das revelações para todos aqueles que buscam, Senhor, ao dia chamado hoje. Nós estamos gratos por tudo que tem nos revelado, tudo aquilo que o Senhor tem nos proposto, para que nós possamos cada vez mais, diante da Tua presença, glorificar e exaltar o Seu nome. Por isso nós te pedimos, fica conosco, dá um dia suave e maravilhoso de paz e de comunhão com todos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Queridos, eu venho nesta manhã, para nos unirmos mais uma vez, fazermos juntos, a formação do corpo, porque o cabeça, ele já está pronto para descer e trazer a direção, para que nós possamos sermos unificados na terra, pois o cabeça descerá, para tomar conta, tomar posse, para direcionar aquilo que prover de melhor para com o seu povo, que é o corpo de Cristo. Eu quero, meus irmãos, trazer uma revelação hoje, e nós iremos falar também um pouco sobre essa transformação. Aqui no livro de Gênesis, capítulo de número 2, e versículo de número 7, de onde nós estaremos extraindo a nossa homilia aqui hoje, para um melhoramento, e desenvolvimento, não é físico, mas é mental, o desenvolvimento mental, desbloqueando, ou seja, tirando, as más conversações. Segundo a palavra diz que as más conversações corrompem os bons costumes. E quem tem costume de adorar o Senhor, de confiar nas suas promessas, viver sob sua palavra, ele não se desvia, ele põe-se no seu caminho e passa a glorificar, enaltecer e adorar, Pois bem, aqui no livro de Gênesis 2, como já falei, versículo de número 7. Vou estar lendo, para nós tirarmos as nossas conclusões. Você pode acompanhar, você pode também, fazer aí seus análises e seu acompanhamento, amém? As suas observações. Que diz assim, no versículo de número 7.
E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Eu vou ler mais uma vez, né, para que nós possamos ter um entendimento. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor. Segundo a Bíblia diz que Deus formou Adão. A palavra Adão, como todos sabem, né, é formado do pó da terra, né? Homem formado na terra, não é isso? Homem formado na terra. Então formou-se ali uma liderança, né? Um guia, uma base, um início, né? Dava-se início ali ao ser físico, né? O homem fisicamente, ou seja, um mundo físico, um reino físico, né? Governado por este aqui, por esse era o início, né? Adão era o início. Então Jesus formou Adão, né? Homem formado da terra. Então seria um homem físico, né? Então ele soprou a sua alma, né, vivente, ou seja, em suas narinas soprou o fôlego da vida e ele se tornou alma vivente. A palavra alma, né, é a essência imaterial do ser humano, né, conjunto das faculdades morais e intelectuais, né, do homem. Índole, vida, animação, coragem e entusiasmo, né? Na sua essência, o que constitui o ser e a natureza das coisas, né? A substância, a existência, né? A sua existência, né? As suas ideias, né? Os principal caráter, né? O seu distintivo, a sua divulgação era uma, né? Era o seu crescimento para um reino físico, né? Mostrar ali e explorar, né, o reino físico que veio por intermédio de Adão, ou seja, que veio pelo intermédio da alma, né? Que foi o fôlego de vida que veio por esse intermédio, não propriamente pela matéria terra, mas pelo fôlego que foi lhe soprado, né? Que ele passou a ser agora móvel, se passou a ser agora uma criação, né? Dali agora, né, um procedimento. Então, traria ali agora, né, a alma, né, que é o início, né, para as demais coisas, né? Exploração das demais coisas. E segundo a Bíblia diz que o primeiro, né, não é o espírito, mas é o natural. Se você vai, né, pegar aqui na primeira carta de Paulo, né, aos Coríntios, na carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 2, né, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 2, e o versículo de número 13 e 14, primeira carta de Paulo aos Coríntios 2, né, entenda aqui, 2, versículo de número 13, né, vou estar lendo para que vocês venham tomar, né, um entendimento.
No versículo de número 12, observe, né? Observe, que diz assim, ó, e na carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 2, versículo de número 12, diz assim, ó, mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Não era pelo intermédio da alma, dá para você entender aqui? Não era pelo intermédio da alma, mas pelo Espírito, né? Quando Jesus colocou Adão, ele deu o fôlego de vida, que era a alma, né? A alma. Versículo de número 13 diz assim, ó, as quais também falamos não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais, né? Só tem base o espírito com o espírito. A alma aqui ia ficar fora. Observe que a alma aqui ela já não entra. Comparando as coisas do espírito com a do espírito, não comparando as coisas da alma com as coisas da alma. Então aqui seria uma mistura, né? Trazer um vinho novo com um odre velho, misturar uma coisa com a outra. Tem uma separação aqui, né? Está falando aqui já de uma mudança, né? De um governo diferenciado, ou seja, de uma direção diferente. Quando era a direção da alma, ele falou sobre a alma, né? Mas entenda bem, no versículo número 14, ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhes parecem loucura, e não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Você entendeu? Dá para você entender aí? Então, a palavra adulterar aqui, né, está falando sobre você colocar as coisas da alma com as coisas do espírito. Há uma separação entre o espírito, né, e a alma, né? O espírito e a alma. Você está entendendo? É uma separação. Por quê? No livro no livro histórico de João, né? No livro histórico de João 3, versículo de número 6, né? Você vai estar aí, na sua Bíblia vai acompanhar, né? Mas por que nós estamos, né, trazendo essas revelações? Diz assim, ó, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Até aquele presente instante, Jesus estava falando com Nicodemos, você é um sábio conhecedor, você é um exímio conhecedor das coisas físicas, ou seja, da produção da alma. Mas, né, concernente ao reino espiritual, você tem que nascer de novo. Ou seja, você vai ter que pegar uma base, você vai ter que ter um entendimento, um desenvolvimento, porque até então você não sabe nada. Necessário que você venha assim, mas ele não entendeu por quê? Porque na direção dele, do conhecimento que ele tinha de toda a sua experiência de alma, ele não sabia nada do Espírito. Porque o Espírito para ele era novo. O Espírito tinha que, né, nascer, né, para ele começar a entender, porque ele só entendia as coisas da alma, né? Então, aí você vai ver no livro de Gálatas, né? No livro de Gálatas, Gálatas 4, versículo número 17, observe o que é que diz a palavra de Deus. Observe o que é que diz Gálatas, né? 4,17, diz assim, a nova vida em Cristo. Olha, a nova vida em Cristo. Então tinha uma vida velha, que era a vida da alma, né? Que era um governo da alma. Então vem a nova vida, que é a vida do Espírito. Agora entenda aqui assim, digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios na vaidade da sua mente,
entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, pela dureza do seu entendimento, né? Pela dureza da sua mente, né? Se tornou, né, entenebrecidos, né? Escuro, apagado, porque não entendia as coisas do Espírito. Por que Jesus falou? É necessário que você venha nascer de novo, porque ele conhecia, tinha um exame conhecimento da alma, né? Observe que está escrito aqui no livro de Romanos, né? Romanos capítulo de número 5. Romanos capítulo de número 5, né? Versículo de número 13. Romanos 5, 13. Romanos 5, versículo de número 13. Observe, né? Para que você venha entender, né? Que diz assim, ó. Romanos 5, 13. Vou estar no versículo de número 12, que diz assim, ó. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram, né? Por intermédio da alma. Tá entendendo? Você consegue entender? Porque até a lei está o pecado no mundo. Mas o pecado não é imputado, não havendo lei, né? Então, quando criou a alma, tinha lá os seus regimes, né? As suas limitações, né? Tinha lá as suas limitações, né? Para que pudesse, né, ser orientado, ou seja, para ser limitado, né? Para que eles tinham lá uma tal liberdade, né? Até determinado ponto. Não poderia passar, não é isso? Eles não poderiam ir avante porque eles tinham um limite, eles tinham ali né, uma barreira, uma marcação, um termo, né? Um tempo, né? Até aquele período. Porque eles eram, né, sustentados pela alma, né? Então, como vocês observaram no vídeo anterior, né, eu ministrei sobre a questão né, do adultério que está aqui, né, quando você coloca a alma e o espírito ao mesmo tempo, vai misturar um com o outro, aí vai trazer uma grande confusão, né, um grande desentendimento, né, porque ou é um ou é outro. Ou você vive pelo espírito ou vive pela alma, né? Então, quando nós falamos da cronologia, que foi criado o reino, né, físico, que foi o Adão, ou seja, criado na terra, então tem o ser espiritual e o ser físico, né? E por que a Bíblia diz que a carne milita contra o espírito contra a carne, né? Nós vimos aqui no livro né, de Gálatas, né? Sobre essa questão, né? Aqui no Gálatas 5:16 assim: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis com a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. Estes opõem-se um ao outro para que não faças o que queres. Ou seja, se você determina viver pelo espírito, a alma não tem força, né? Ela não tem autonomia. Você está entendendo? Vai ter que deixar a alma de lado e viver pelo espírito. Se você quer viver da alma, você vai ter que esquecer o espírito e lutar pelas coisas que a alma determinou. Você está entendendo? Então, vai ter que haver a separação, porque não pode andar os dois juntos, não é?
Não pode andar junto. Amós 3:3 diz: andará os dois juntos se não tiver um acordo? Né? Então, qual é o acordo aqui? É você separar a alma do espírito, viver pelo espírito e ser direcionada pelo espírito, né? Mas já aconteceu isso? Sim, já aconteceu. Por que que aconteceu? Que até Jesus chegar à cruz, tinha uma ordenança. Tinha uma ordenança. Era a lei da alma, né? Da alma que foi soprado lá, né? Em Adão, no início, né? Quando nós vimos. E depois que ele foi para a cruz que morreu, vem agora o espírito, o governo espiritual, né? Aí, se você observar no livro de Romanos 8, primeiro diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito, né? Segundo o Espírito. Aqui, irmãos, nós queremos fazer essa separação para que você venha entender, né? E tem que ter, né? Tem que ter a separação. Ou você vive pela ordenança da alma, né? Que é os desejos físicos, ou você vive pela liderança do Espírito, né? Que é o governo de Deus. O governo de Deus. Entenda aqui. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito traz vida. Dá para você entender aqui? A lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Portanto, o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviou o seu Filho em semelhança da carne, do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne. Você está me entendendo? Se nós quisermos vivermos pelo físico, assim, nós estamos trazendo condenação e morte, né? Porque era o governo da alma. Mas se nós quisermos o governo do Espírito, nós temos que deixar as coisas da alma de lado, esquecê-la e se basear nas coisas do Espírito. Aqui, né, para nós encerrarmos o entendimento, aqui no livro de Coríntios, 1 Coríntios 15, versículo de número 1. Versículo de número 1. Aqui, se você ler em Coríntios, do versículo de número 26 até o versículo de número 50, você vai entender totalmente, completamente, né? Porque que diz assim, ó. Olha só. Eu vou ler o 44, que é assim, ó. Semeia-se um corpo natural, ressuscitará um corpo espiritual. 45. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, e o último, Adão, espírito vivificante. Então, quando o Adão físico foi, acabou, encerrou todo aquele ciclo que foi criado por intermédio de Adão físico, ou seja, pelo homem físico. Quando Jesus foi até a cruz, acabou todo o ciclo da alma. Ficou para trás. Então, por isso que eu digo para vocês, se a gente misturar, né, trazer um com o outro, nós estamos em adultério. Né? Essa separação tem que haver dentro dos ministérios. Esse entendimento tem que haver para que haja uma mudança verdadeiramente. E aí passamos a ser abençoado, agraciado por Deus, por intermédio do Espírito Santo, que é o governo de Deus hoje. Amém, amados? Amém? Aí diz assim, ó. Assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino. Dá para você observar aí?
Agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Ou seja, no tempo da alma, o corpo era negociável, não era? Negociável, ele se corrompia, né? Então, no tempo do Espírito, aí a Bíblia diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas parece que diz que passaram, né? Ou permanece. Se na sua Bíblia diz passaram, passaram, não permanece. Mas o homem quer estabelecer as coisas do passado. Não querem, né, verdadeiramente estabilizar as coisas do Espírito. Não é isso? Então está aqui na sua Bíblia, né? Na minha Bíblia, na Bíblia de todos os irmãos que saem mundo afora para levar esse conhecimento, né? Essa liberdade foi dada por Deus, e anda por Deus para aqueles que querem, que Ele não vai persuadir ninguém, nem por força e nem por violência. Quando nós tomarmos essas verdades para nós, então haverá uma mudança. Então a paz reinará na minha, na sua e nas nossas vidas. Amém? Que o Senhor Jesus possa estar dando entendimento, crescendo na graça e no conhecimento, todos aqueles que buscam a liberdade da parte do Senhor. Que o amor de Cristo é incondicional, de Cristo Jesus, né? E o amor de Adão, ele dava ali suas condições. Não é isso? Por isso, irmão, pegue a sua Bíblia e tire toda e qualquer conclusão. Você teve aí, né, eu levei você um conhecimento, dei uma direção, dei uma base, e cada um agora em si, né, é que toma suas decisões e vê se o Senhor Jesus está falando a verdade para contigo por intermédio da sua palavra e pela fundação que está aqui, que é o irmão Novelino, que está trazendo essas revelações. Creia, né, nas palavras de Deus, aquele que crê. A Bíblia esquece: pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Amém? Que Deus continue abençoando vocês, que Deus continue protegendo, dando entendimento e que nós possamos juntos fazer um corpo, né? Que há um só corpo, um só Deus, um só Espírito. Amém? Um abraço a todos. Como eu disse, se vocês quiserem, né, mais acompanhamento, dá um like aí, confirma, né, verdadeiramente, né, para que nós possamos ter mais a liberdade de levar esses conhecimentos aos nossos irmãos, né, que estão do outro lado do mundo, tá bom? Fica com Deus, um abraço e até a próxima. Que Jesus dê um ótimo dia para todos e que a paz do Senhor Jesus impere na vida de todos aqueles que têm ainda a sua locomoção, o fôlego de vida, né? Fica com Deus, um abraço e até a próxima.